E aí, pessoal, a paz do Senhor a todos, iniciando mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou trazer um vídeo diferenciado aqui, onde eu falo um pouquinho da minha vida, da vida da minha família, né? Que é sobre o testemunho, nosso testemunho, né? O que a gente tem passado para chegar até aqui, o que Deus tem feito nas nossas vidas. A gente tem passado por muitas coisas, muitas dificuldades, como se diz, né? Só que Deus esteve ao nosso lado a todo momento, nunca nos abandonou. Toda a vida a gente sempre buscou a Deus, sempre entregou na mão de Deus. E hoje estamos aqui contando para vocês o nosso milagre, né? O milagre que Deus fez nas nossas vidas. Espero, não sei o seu problema, não sei o que você está passando aí hoje, mas espero que Deus venha fazer milagres na sua vida. Só basta crer somente nele, que ele vai fazer grande diferença na tua vida. Porque Deus é o dono de todas as coisas, né? Deus tem todo o poder e conhece o teu coração. E nesse momento, eu acredito que ele vai estar olhando para você e vai te ajudar no que você precisar. Bom, e vou iniciar esse vídeo, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever aí no nosso canal. E também ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, porque assim que eu postar um vídeo, vocês vão estar recebendo aí. E também comente se vocês gostou ou não. Bom, gente, e para começar aqui, eu quero falar que eu nem sempre tive vida fácil. Quando eu morava com os meus pais, a gente sempre trabalhou assim na roça, sempre trabalhou no campo e nunca a gente teve uma vida fácil, nunca nada veio de mão beijada pra gente, né? Aí tem meu pai que até hoje trabalha na roça, minha mãe também tem a vida sofrida. E essa foi a criação, a educação que eu tive. Hoje eu admiro muito meus pais pela educação que eu tive, né? Que me ensinou a ser sempre honesto, que me ensinou o verdadeiro caminho, o caminho certo que a gente tem que seguir. E aí, assim, gente, para quem trabalha na roça sabe o quanto é difícil trabalhar debaixo desse sol quente, né? Aí as dificuldades bate, aí muitas das vezes a gente tem que trabalhar por dia, tem dia que dá, tem dia que não dá, porque até mesmo quando chove não tem condições de trabalhar na lavoura, né? Porque como que vai trabalhar debaixo de chuva, né? Então não é fácil, gente. E eu desde pequenininha, meu pai sempre me levou na roça, minha mãe sempre me levou na roça, e eu sempre trabalhei com eles na lavoura. E depois daí, aos meus 15 anos mais ou menos, eu comecei a estudar à noite, né, que é fazer o segundo grau, e daí conheci meu esposo. E de lá pra cá, a gente iniciou o namoro. Aí foi que eu conheci ele e tal, a gente começou a namorar e tal, ele foi em casa, pediu pro meu pai, e daí também começou a me levar na igreja, porque na época ele já era evangélico. Eu ainda não era da igreja, né, mas a minha família, a minha mãe no caso, sempre foi cristã, né, sempre foi evangélica. E daí eu tive curiosidade de conhecer mais ele, né, saber um pouco mais dele, porque hoje em dia, para você encontrar um jovem que vai na igreja, né, que teme a Deus, né? E não é fácil, que serve a Deus. Então, assim, hoje em dia tá difícil no mercado. Homens assim, né? Para casar, para levar uma vida íntegra, para ter uma família, né? Diante de Deus. E daí eu conheci ele, eu vi que ele era uma pessoa interessante e sempre falava de Deus ali na sala. Aí ele veio, falou comigo sobre Deus e alguma coisa ali me chamou a atenção. Aí foi que a gente começou a namorar. E eu comecei na igreja junto com ele, né? Eu me batizei na igreja. Só que o inimigo ele tem, como se diz, todas as armadilhas, né? Aí a gente é falho, a gente é fraco e acaba caindo. Se você não tiver firme ali, você acaba caindo. Pense bem, gente, não vale a pena muitas das vezes a gente fazer algo precipitado, né? A gente tem que ter paciência, esperar no Senhor, sempre procurar fazer a coisa certa. Não é o certo a se fazer. No começo eu me arrependi muito, mas, né, porque daí você fica fraco, você meio que desvia um pouco
da presença de Deus, você se envergonha daquilo que você fez. Aí você começa a pensar consigo que você não tem mais salvação, que é isso, que é aquilo. É difícil voltar aos olhos de Deus. A gente sabe que não é fácil. Mas, como se diz, Deus é justo, misericordioso, né? Eu me arrependi muito e eu creio que Deus me perdoou por conta disso. E a sua misericórdia é infinita, né? Então, foi que a gente começou a ter um namoro ali. E eu engravidei da minha primeira filha, Jennifer. E aí eu engravidei dela. E Deus usou alguns irmãos para falar que através, como se diz, desse pecado, que a gente se ia afastar de Deus, né? Que a gente não ia voltar mais para a igreja, que a gente ia desviar totalmente da presença de Deus. Só que então, quando eu engravidei, eu fui embora para o estado de São Paulo, né? Que eu morava aqui no Paraná, em Santa Amélia. A gente foi embora para o estado de São Paulo, para Conchas. Aí, chegando lá, a gente tinha, eu acho que só um parente que é o irmão do meu esposo, né? Mas assim, eles são quietos na deles, a gente também é quieto na nossa, então não é muito de sair, não é muito de conversar, não é muito de ir na casa de ninguém, né? Então foi então que a gente tomou uma decisão de vamos procurar uma igreja, né? Vamos conversar com o pastor nossa situação para ver no que dá, né? Pra gente voltar a congregar, a ficar na presença de Deus, né? A sentir a presença de Deus, porque nesses momentos parece que Deus se distanciou da gente, né? E daí foi que a gente teve essa atitude de voltar para a igreja. E o pastor foi um amor de pessoa, sabe? Assim, nos tratou super bem, falou assim, não, vem congregar assim, não nos abandonou, não, de maneira nenhuma. Falou, vem sim com a gente vai dar oportunidade para vocês. E pode ficar tranquilo, porque se Deus perdoa, quem sou eu para julgar e para condenar, né? Então foi que a gente começou a ir para a igreja. Aí depois disso a gente, conforme as dificuldades, porque lá a gente pagava aluguel. A gente pagava aluguel lá e não era fácil, né? Eu morava tipo em casa de 2 cômodos e pagava super caro no aluguel. E daí foi que a igreja nos ajudou bastante também, né? O pastor nos ajudou bastante. Aí a gente precisava casar. Só que para casar também tinha que pagar o cartório. A gente não tinha condições. Não tinha condições porque eu não trabalhava, eu tava grávida. Somente meu marido trabalhando, pagando aluguel. É muito difícil mesmo. Só que a todo momento, a partir do momento que a gente se arrependeu e voltou para a casa de Deus, a gente sentia que Deus estava se aproximando da gente, sabe? E Deus começou a se aproximar e começou a trabalhar nas nossas vidas e começou a fazer milagres na nossa vida, e foi que a gente realmente viu que Deus não nos abandonou. E perante as dificuldades, eu ganhei, né, a minha filha, a minha primeira filha. E daí, assim, com o tempo também, aí veio que começou a faltar leite para ela. Aí eu tive que bater na porta de mercado para ver se eles não vendiam leite fiado para depois eu estar pagando, porque não tinha dinheiro ali na hora. Eu cheguei a me humilhar bastante, assim, por questão disso. E também eu lembro que teve uma vez que acabou o gás, sabe, da minha casa. E eu cheguei a chacoalhar o gás e nada. E eu precisava esquentar o leite da minha filha, né? Eu não ligava nem tanto pra mim, mas era por ela mesmo, né? Fazer o leitinho dela e tal. E daí, e esse gás tinha acabado. E eu falei, santo Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí foi a hora que eu comecei a orar, a clamar a Deus. Naquele dia eu tava sozinha em casa e comecei a clamar muito a Deus. E por incrível que pareça, Deus fez um milagre naquele bujão de gás. Eu sei que para muitos pode parecer pouco, mas para mim é um grande milagre. Aí foi que eu acendi o fogo, o gás vazio, já nem chacoalhava mais, já nem tinha gás ali dentro. E eu acendi o fogo e foi que o fogo voltou. E voltou azulzinho, porque quando o gás tá acabando ele fica meio avermelhado, né? Então ele voltou bem azulzinho. Aí, depois disso, até meu marido receber, deu tempo, o gás aguentou, tipo, ficou uma semana funcionando o gás, e depois que ele recebeu, acabou. Aí foi que meu marido comprou, porque ele já tinha dinheiro, né? Então, já começou aí Deus fazer um milagre, né? Aí depois a gente teve, aí foi indo, né? Viveu nossa vida ali e tal. E depois
Agora, o grande milagre que eu queria falar pra vocês é que, assim, a minha filha, ela era pequenininha, eu vi que ela não se desenvolvia. Ela nasceu com as perninhas viradinhas, assim, pra dentro. Só que como ela era tão pequenininha, eu achei que isso era normal, porque era minha primeira filha, então eu não via um problema naquilo, né? Então, ela nasceu com a perninha, assim, virada pra dentro, assim, ó. Aí, só que daí ela foi fazendo 5 meses, 6 meses, 7 meses, e eu vi que ela nem engateava. Ela só sentava assim no chão e andava arrastando a bundinha assim no chão, sabe? E aí eu comecei a achar estranho aquilo, porque crianças na idade dela já começa a ficar com o pezinho firme e ela não ficava. Você colocava ela de pé aqui, ela fazia assim com o pé pra dentro, né? E daí foi então que eu peguei e fiquei preocupada, levei ela no médico, né? E ele falou assim que ela já nasceu com uma sensibilidade na perninha, né, no pé dela, na perna. Aí eu fiquei preocupada, então quer dizer o quê? Que ela nunca vai andar? Porque a sensibilidade que ela tem é assim, você não podia tocar no pé dela, que ela suava muito. É como se ela tivesse um trauma de pisar, de sentir o chão no pé dela. Aí depois disso eu chorei bastante, né? Falei com Deus, falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que disso? Por que eu? Por que minha filha? Minha primeira filha, perante tantas dificuldades que a gente tem passado e mais essa prova, Senhor, não vou aguentar. Aí foi então que depois de ela foi completando 8 meses, 9 meses, eu vi que realmente ela não ia andar. Só que antes disso, eles não tinham falado que era sensibilidade, mas ela tinha isso, né? E os médicos sempre falavam que dependendo da criança, uns desenvolvem mais rápido, outros não. E daí foi que eles me indicou e eu tá levando uma especialista, que foi em Botucatu, né? Que tem a Unesp de Botucatu, que tem vários estudiosos lá, né? Que descobre rapidinho o que a pessoa tem. E daí eu levei ela lá, eles fizeram uns estudos nela e tal. E foi que descobriu que ela tinha sensibilidade, né? Ela tinha uma sensibilidade que não podia relar, que ela transpirava muito. Ela não suportava que relasse nela, no pé dela, na verdade, né? E daí por diante ele passou um tratamento e aí ele me falou assim: olha, mãe, eu vou ser bem sincera pra você. Mesmo que a sua filha faz fisioterapia, mesmo que ela usa aquelas botinhas que machuca bastante o pé, que não é fácil uma criança usar aquela botinha, né? E ela ainda assim ela vai demorar, se ela andar, ela vai andar lá com os 3 anos de idade. Mas isso é fazendo o tratamento tudo certinho. Eu falei assim, não pode ser, isso não pode estar acontecendo comigo. Aí eu e meu marido, a gente orou bastante, a gente orava, fazia corrente de oração e entregou na mão de Deus. Eu falei assim, não, a minha filha é Deus quem vai curar. Eu não acredito nesses médicos e coloquei isso na minha cabeça, não é Deus que vai colocar as mãos e vai curar. E todo momento eu acreditava nisso, sabe? Que ela ia, uma hora eu ia ver ela levantando sozinha e andar. E eu fiz todo o tratamento certinho, que a fisioterapia que eles passavam, que é ficar fazendo massagem nos pezinhos dela, fazer com que ela fica de cócora no sagu, sentar ela na bola, fazer exercitar. Só que isso era traumatizante para ela, você imagina? Uma criança que não gosta, que rela no pé e ficar a todo momento ali apertando e forçando. Gente, era um trauma ali para ela. Ela sofria muito com isso. Aí foi então que a gente decidiu voltar para Paraná, né, que é na cidade da minha mãe, que é ali em Santa Amélia, Paraná, onde eu vivi a minha infância. E dali eu vi assim que ela começou a brincar com outras crianças. Ela via outras crianças correndo, eu acredito que ela tinha vontade de estar correndo e tal. E daí ela só arrastava a bundinha no chão. Onde ela ia, ela arrastava a bundinha no chão. Aí ela ia lá mais ou menos 1 aninho, né? Ela ainda não firmava a perna, ela não ficava ainda firminha, ela sempre com a perninha assim pra dentro, sabe? Quando você levantava ela assim pra ela ficar de pé, ela encolhia a perna pra dentro. Aí
Aí eu lembro que, claro, pra todo mundo, que Deus ia fazer um milagre. A todo momento Deus falava comigo que era pra mim ter paciência, esperar no Senhor, que Ele ia fazer o grande milagre na vida da minha filha. E eu coloquei aquilo no meu coração. E foi então que Deus começou a falar comigo. Antes mesmo dela engatear, ela vai andar. E eu comecei a acreditar nisso, sabe? Em todas as minhas orações eu sentia isso de Deus. Eu acredito que era Deus falando comigo, né? E aí foi então que um dia, na casa da minha mãe, eu acho que ela nem vai se lembrar disso também. Eu acho que é só eu que vi, então. Eu lembro que eu abria a porta da sala e ela tava sentadinha assim no chão, sabe? Aí eu abri a porta da sala, assim, não abri a porta da sala, eu vi a minha filha escorada assim no sofá e de pé. Aí eu vi ela de pé assim e eu senti que era a mão de Deus. Eu ficava assim só parada, assim, olhando e vendo o grande milagre que Deus estava fazendo na vida da minha filha. Depois daquilo eu sempre passei a acreditar em milagres, porque na verdade eu sempre acreditei, mas não tinha aquela fé, sabe? E na hora que eu vi Deus colocando a mão e fazendo esse grande milagre na minha vida, na vida da minha filha, eu fiquei assim, pasma. Eu fiquei pasma, meu Deus, como vale a pena a gente acreditar que o Senhor pode, porque Ele pode. Ele é o Senhor de tudo, Ele tem poder e Ele pode, Ele é misericordioso. E na hora que a minha filha tava assim, de pezinho, forçando a perninha assim pra andar, eu só ficava olhando. E na hora que ela começou a dar os primeiros passinhos de um sofá para o outro, ela dando os primeiros passinhos assim, andando de passinho em passinho, sem cair. E depois daquilo ela começou a andar e nem gateava. Na verdade ela nem gateava, ela só andava. Aí começou a andar e tal. Meu Deus, até hoje eu guardo isso comigo, é um testemunho da minha vida, né? Que onde eu vou eu falo que eu passei por isso, que Deus fez um milagre. E aí foi então que hoje a minha filha tá aí, uma bênção de Deus. Todos falaram que ela não ia andar e ela tá aí pela glória e a honra do Senhor, né? E hoje tá uma moça linda, né? Hoje ela já tem 13 anos, né? Aí, depois disso, a gente foi embora. A gente estava em Santa Amélia, a gente foi embora para Jundiaí do Sul, que é estado do Paraná também, que é uma cidadezinha bem pequenininha, né? Com um pastor que a gente conheceu lá, que a gente considera como se fosse da família também, que nos ajudou bastante. E teve um irmão lá que ele cedeu uma casa pra gente morar, que não precisava pagar aluguel, né? E foi lá que também Deus fez grandes milagres na minha vida, na vida da minha família, que foi... quando ele cedeu essa casa, a gente não pagava aluguel, a gente começou a firmar bem na igreja e tal, ajudava eles lá na igreja também. E sempre tinha culto assim nas fazendas, né, nos lugares. E aí foi que lá Deus fez o grande milagre na minha vida também. Ele me batizou, né, com o Espírito Santo de Deus, que é em línguas, para quem não conhece, me batizou em línguas. E a gente reviveu milagres, vários milagres. Eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar comprido, né? Mas eu cheguei a ver uma pessoa paralítica andar, correr até mesmo dentro da igreja. Grandes transformações teve dentro daquele lugar, que é por isso que hoje eu sou totalmente dependente de Deus. Eu e minha família, a gente é dependente de Deus. Eu não digo que eu sou uma pessoa religiosa, porque eu acho que religião tem as suas falhas, né? Eu considero eu uma serva de Deus, uma cristã, sabe? A gente tem que fazer tudo assim, conforme Deus quer da gente, levar uma vida honestamente, né? E que Ele só tem nos abençoar. Quando a gente busca Ele, quando a gente serve Ele de todo o nosso coração, a gente vive uma vida honesta, né? Deus só tem a abençoar a vida da gente e ajudar o próximo, que isso é o mais importante também. Aí depois daí eu engravidei da minha filha ela tinha 2 aninhos, a minha filha mais velha. Na época eu engravidei de novo da minha filha Jamile, né? E a minha filha Jamile, na época que eu engravidei dela, a gente morava ainda em Jundiaí do Sul, não pagava aluguel, porém as dificuldades era grande. Tipo, graças a Deus que a gente não pagava aluguel, a igreja nos ajudava na época, não tinha serviço, então a igreja, o pastor ali sempre nos ajudando, né, no que a gente precisasse, pagando a água, a luz, que a gente sempre precisou ali, até fralda mesmo para minha filha, eles nos ajudavam.
Aí depois disso, veio a Jamile. Engravidei da Jamília, só que antes de eu saber que eu tava grávida dela, eu só sentia assim uns enjoos, uns mal-estar no corpo, e a minha menstruação atrasou. Aí eu cheguei no meu esposo, meu marido desempregado, desesperado, né, procurando emprego e nada. E ainda, por fim, mais uma promoção, né, que a gente passou, que é, na hora que eu cheguei nele, eu falei assim: Alexandre, acho que eu tô grávida. Aí ele pegou e falou assim: não, você não pode estar grávida, porque nós não tem emprego, nós tá passando dificuldade. Não, Deus não pode fazer isso com nós não, Bia. Eu não aguento mais sofrer, não aguento mais passar dificuldade. Aí foi que ele chorando e orando e murmurando contra Deus, sabe? Perguntando: por que, meu Deus, que o Senhor vai fazer isso comigo perante tantas dificuldades? O Senhor vai me dar mais um filho? Não, não pode. E por que, gente? Eu me cuidava, eu tomava anticoncepcional. Eu engravidei porque era para engravidar, porque foi porque Deus quis, né? Na verdade era porque quis, aquele era o momento e pronto, a gente não tem que murmurar contra Deus, né? Aí, nisso ninguém sabia, eu só tava desconfiada, não tinha feito exame nenhum. Aí foi com meu marido murmurando contra Deus, ele foi na casa do pastor na época e tinha um povo lá da igreja também que não sabia disso. E essa irmã, muito usada por Deus, Deus pegou, chegou nela, Deus usou ela, chegou no meu marido e falou assim: meu filho, colocou a mão na cabeça dele e falou: meu filho, a sua mulher está dentro de um ventre, a sua mulher está esperando um filho, sim, que eu coloquei, que através dessa criança muitos conhecerão a minha palavra. E quem é você para questionar contra a minha vontade? Se até mesmo os pássaros eu sustento. Você não vê os pássaros? Eu sustento os pássaros. Então, eu vou sustentar. Se eu tô colocando, é eu que vou cuidar, é eu que vou sustentar. Confia em mim, confia em mim. Aí foi que meu marido chegou chorando esse dia em casa, falando pra mim que eu tava grávida, que era uma menina, que até mesmo o sexo Deus já havia falado pra ele. Aí eu fiquei meio assim, né, na dúvida. Eu falei assim: então eu vou fazer o exame pra ver, né? Aí quando foi no outro dia, eu fiz o exame de sangue, deu positivo. Aí depois de alguns meses, eu vi que era uma menina. E Deus que ia usar muito, né? Ia usar muito na sua presença e tal. E hoje estamos aí para a glória e a honra do Senhor, firmes e fortes, graças a Deus, né? Tudo que a gente faz, a gente coloca na mão do Senhor. E esse foi o meu testemunho, gente, o testemunho da minha família, da nossa vida, né? De tudo que a gente tem passado. Tem muitos milagres. Se fosse pra mim ficar falando aqui com vocês, ia dar horas e horas de vídeo e nunca ia acabar, né? Mas isso é para mostrar o quanto Deus trabalhou na nossa vida, que Ele nunca nos abandonou em momento nenhum. Muitas das vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas Ele não nos abandona. A gente que se afasta dEle. Então Ele nos ama, Ele ama cada um. Não importa religião, raça, cor, não importa isso para Deus. Deus ama todos igual. Deus ama todos igual. Não é a sua religião que vai fazer você ser melhor do que aquela pessoa que não tem uma religião. Deus nos ama. Então é nós que nos afastamos dele, não é ele que se afasta de nós. E seja qual for o teu problema, coloque na mão de Deus, ore. Ah, mas eu não sei orar. Entra no teu quarto e chora. Chora, deixa Deus sentir suas lágrimas. Coloque seus pensamentos voltados ao Senhor, sabe? Volta ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, porque Deus é bondoso, é misericordioso. Ele está ali pronto para te ouvir. Ele nunca vai te abandonar. Eu não sei o que você está passando, mas coloque tudo na mão de Deus. Ele sabe de todas as coisas, até mesmo um sussurro nosso, Ele conhece, entendeu? Então, assim, fica aqui. Eu senti de Deus estar falando, trazendo aqui no canal para vocês o que Deus tem feito na minha vida, né? Às vezes, né, tanta coisa difícil que a gente tem passado, mas Deus sabe do nosso coração. A gente só tem que ter paciência e esperar no Senhor e ter muita fé que Ele vai fazer o grande milagre na minha vida e na vida de vocês. E eu creio nisso. Beijo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!